A live de hoje é sobre previdência. O que você precisa saber antes de confiar o seu futuro ao mercado? Essa é a Carla Barbizan, especialista em seguros e previdência, ex-bancária. Corretora, eu trabalhei no banco, né? Não fui bancária, né? Na verdade, eu trabalhei dentro de agências bancárias no seguro, no setor de seguros de vida e previdência. Ah, tá. Então, são coisas diferentes, né? Bancária é banco mesmo, e eu trabalhei na área do seguro, dentro de uma agência bancária, né? Dentro de uma Entendi. bancária. Entendi. Certo. E eu sempre falo assim que o gerente do banco, ele trabalha para o banco. O diferencial do nosso trabalho é que a gente trabalha pro cliente, Exatamente. né? Então eu trouxe aqui uma especialista para falar sobre essas mudanças que teve na previdência e como isso impacta o bolso, né, do brasileiro de um modo geral e como que ele pode se proteger, mudar, enfim. Então vamos lá. O que mudou na previdência privada e como isso impacta o consumidor? Tá. A mudança agora teve que o governo ele impactou que os ricos, super ricos, acima de 600 mil reais, eles vão ser taxados em IOF se aplicarem na Previdência. Tá. Né? Só que essa regra dos 600 mil reais, ela vai ser somente para o ano de 2026. Agora, as pessoas elas podem aplicar até 300 mil reais por instituição. Então, vamos supor, eu tenho várias instituições de previdência, né, de seguro de vida. Então, eu tenho, vamos lá, trabalhar com a Icatu, com a Porto Seguro, Sul América, Banco do Brasil também trabalha, Bradesco, a Mongeral. Então, dessas diversas seguradoras, certo? Então, eu, como cliente, eu posso aplicar até 300 mil reais em cada uma dessas seguradoras, que eu não vou ser taxado no IOF, certo? Então, eu posso aplicar 10 milhões, vamos dizer assim, né? Vou colocar, Espalhado. vai, 3 milhões. Vamos colocar 3 milhões, sendo 300 mil em cada seguradora. Então, vamos colocar 10 seguradoras, eu aplicando 300 mil em cada uma Tá. delas. Eu não vou ser taxada, certo? Então, eu não vou ser taxado. Se Por eu enquanto. aplicar, por enquanto, até 2026, então eu posso aplicar 300 mil reais até 2026, independente da seguradora. Eu não posso ultrapassar esse valor, certo? E aí, em 2026, como diz, a Deus pertence, porque muita coisa está mudando. Começou com 50 mil reais, independente da seguradora, depois baixou, agora começou de novo, né? Veio esses 300 mil reais. Só que ainda a FenaPrev também está pedindo para revogar, porque é um absurdo isso, né? Porque a Previdência, querendo ou não, ela é uma forma de fazer o brasileiro poupar. Né? Então, é o que o Brasil precisa, né? De poupadores, né? De investidores. Então, até então, o momento é esse. Né? Então, até não cair essa lei novamente, como já caiu que era de 50 mil, está dessa forma. Né? 300 mil reais por seguradora não terá tributação de IOF. Então, vamos supor, eu quero aplicar lá 500 mil, mas eu gosto muito da Porto Seguro. Eu quero só aplicar na Porto Seguro. 500 mil reais. 300 mil reais eu entro isento de IOF, e os 200 mil eu vou pagar 5% de IOF. Tá. Tá? Só para entender. Então, mas eu fiz 300 mil na Porto e 200 mil na Icatu. Tranquilo também. Aí eu vou lá e aplico mais 100 mil na Icatu. Ok também. Né? Porque eu dei o limite de 300 mil. Então, é isso que mudou até então na lei de previdência para depósitos aí. Certo. Certo? E eu, quando faço o planejamento financeiro da pessoa, eu quero que ela tenha uma previdência privada sem colocar o dinheiro na previdência privada. Porque, para mim, rende muito pouco. Só que você que já está há mais tempo e você defende a previdência. Perfeito. Quando que faz sentido a pessoa contratar uma previdência privada e quando não faz? Quando não faz sentido é quando ela quer o recurso a curto prazo. Então, vamos supor, eu vendi um carro, certo? Estou esperando poeira baixar, eu vou viajar, vou ficar um tempo fora, vou fazer um intercâmbio, então, enfim, daqui 6 meses eu volto, eu vou precisar desse dinheiro. Ele não é vantajoso você fazer no fundo de previdência. Né? Agora, se eu quero poupar, eu sou uma pessoa que eu não consigo guardar um dinheiro, né? Então eu preciso fazer poupança, ou é um dinheiro que eu quero deixar mesmo como um planejamento futuro. Quais tipos de planejamento? Eu quero deixar ele como inventário,
Ele é muito bom porque ele não entra em bloqueio, então ele já se torna um inventário. Quero deixar realmente uma reserva para minha aposentadoria. Não necessariamente que eu preciso sacar esse valor como uma aposentadoria. Vamos supor, eu tenho hoje 50 anos, quero deixar uma reserva para 10 anos, para eu vou me aposentar, vou parar mesmo. Então, essa reserva é vantajosa você deixar numa previdência. Né? Quando não é vantagem? Aplicações a curto prazo. Né? Ah, qual que é o curto prazo? O brasileiro acha que curto prazo são 6 meses, né? Então, longo prazo é um ano. Não, curto prazo seria 1 ano, 2 anos. Né? Então, assim, se você acha que você vai precisar desse valor a muito curto prazo, dependendo do valor, ele não é tão vantagem. Né? Dependendo das carteiras, como eu falo, você mesmo falou, né? Eu defendo muito a Previdência exatamente por isso. Porque hoje, vamos supor, eu com R$1.000, eu vou no banco, eu não consigo colocar num fundo que tá me dando, vamos colocar 100% do CDI e 105% do CDI. Eu não consigo com R$1.000. Né? O banco nem me coloca. Ou eles vão me jogar num título de capitalização, ou eles vão me pedir numa poupança, exatamente. Né? Ou eles vão me colocar numa poupança, ou num CDB que rende 80% do CDI, ou um fundinho DI aí que tem o come cotas, enfim, que meu dinheiro praticamente vai ficar estacionado. Certo? Já numa carteira de previdência, eu tenho vários fundos que me permite, sim, como eu disse lá na frente, a colocar R$1.000 numa carteira que vai me dar 110% do CDI. Certo? Só que, se é curto prazo, não vai me dar vantagem esse fundo, né? Como qualquer outro investimento. Sim. Isso, gente, vocês só vão saber com planejadores financeiros. Exatamente. Com a gente. Por conta disso, porque o gerente do banco trabalha para o banco. Exatamente. Quando você contrata um assessor, um planejador, enfim, a gente faz o planejamento de acordo com a sua capacidade de pagamento, com seus objetivos. E aí você vai achar essa previdência que, por exemplo, eu não conhecia uma previdência de 110% do CDI. Pois tem. Por isso que eu falava, não bota na previdência não, vamos fazer aí um seguro de vida e vamos fazer a sua aposentadoria de outras formas. Sim. Mas aí já me acendeu um alerta, já vou considerar. Seguindo aqui, Cá, quais produtos hoje unem proteção com rentabilidade? Ou precisamos diversificar para ter os dois? O seguro com proteção, ele tem o intuito de você deixar uma reserva a médio e longo prazo e poder resgatar, né? Que é o seguro resgatável. Esse é muito bom. Por quê? Porque você pode planejar. Vamos supor hoje, vou dar meu exemplo, né? Eu tenho um filho de 9 anos, certo? Uhum. Então, a minha renda hoje, eu preciso de uma reserva caso venha falecer, porque ele precisa fazer uma faculdade, ele ainda está no estudo, está na quarta série, então o tempo de escola dele ainda é muito longo, certo? Então, eu preciso de um seguro hoje com capital elevado, até mesmo para pagar o estudo dele caso venha falecer, certo? Só que daqui 10, 15 anos, o meu filho já vai estar com 25 anos. Ele já está formado, ele já está, se Deus quiser, encaminhado, né? Já trabalhando, pagando as suas contas. Eu não vou precisar de um seguro alto. Então, quando eu falo sobre um seguro que ele é resgatável, isso me dá uma garantia. Por quê? Vamos supor, hoje eu preciso de um capital, vamos dizer lá, eu preciso de um capital de 5 milhões. Tá? Um capital de seguro de vida de 5 milhões, exatamente. Para ele poder manter, enfim. Um seguro, para mim, hoje seria um seguro de 5 milhões. Daqui 15 anos, esses 5 milhões não tem tanta necessidade. Exatamente porque eu falei que o Vitor, meu filho, já vai estar encaminhado e tudo mais. Uhum. Então, esse valor eu consigo fazer o resgate do que eu contribuí. Então, eu consigo ter uma restituição desse valor. Então, ele é vantajoso, sim. Porque além de eu estar com uma cobertura, certo? Lá na frente eu tenho um planejamento também que esse valor ele consegue voltar para mim e eu também fazer ele como um investimento financeiro. É certo? É o intuito do investimento financeiro seguro de vida? Não é. Não? Investimento Não é uma coisa, gente, não exatamente. Investimento é uma coisa, seguro de vida é outra. Que me dá a possibilidade de fazer o quê? De resgatar lá na frente o valor que eu contribuí. Certo? Que também tem seguros que ele te dá aí o IPCA, te dá 3% de garantia, só que se você passar por um certo prazo, que é sempre, eu falo assim, no mínimo 8 anos você tem que fazer essa cobertura, para você empatar o capital que você tem de resgate. Então, vamos supor, eu fiz um seguro resgatável por 2 anos, eu vou resgatar. Você vai ter vantagem? Não. Né? Porque você está só pagando o seguro, como se fosse um seguro resgatável, um seguro sem resgate. Sim. Então, existe essa
essa forma. E aí também tem os seguros. O Whole Life, que é o seguro resgatável, a vantagem dele é o quê? Ele não tem alteração de idade. Então, o que a gente chama que é o plano nivelado, né? Você vai pagar aquilo, você só vai ter a correção sobre as contribuições, certo? E aí também tem o seguro de vida. Então, vamos supor, Carla, para mim não me interessa um seguro resgatável. Uma, porque ele é mais caro, óbvio, porque ele te dá a possibilidade do resgate. Só que eu não quero resgatar, eu tenho outros investimentos. E a gente tem os seguros, que eles são nivelados, certo? Por idade, e tem um sem prêmio nivelado. Então, existem essas duas formas. E aí vem o investimento. E aí sim, eu gosto muito da Previdência como investimento. Por quê? Porque ela não entra em inventário, ela não entra em bloqueio judicial, ela não entra em bloqueio de empresas, você consegue falar, né? Fazer um plano de previdência para a empresa. Né? Então, eu consigo fazer um plano de previdência para a empresa também com o sócio. Se caso um morrer, eu tenho valor também do seguro, óbvio, né? Que a gente fala sempre que é o seguro de vida da pessoa-chave. Então, a nossa área, eu acho que ela é uma área muito importante para assegurar as pessoas, né? Literalmente. Porque hoje você fala assim, eu tenho bastante imóveis, então eu não preciso de seguro. Né? Eu tenho 3 filhos, cada um tem seu imóvel, eu tenho meus imóveis e tudo mais. E se você morrer? O inventário, né? Até você vender. Muitas pessoas, eu vou até dar o exemplo que você começou, né? Falando, eu trabalhei muito tempo no banco. E você via pessoas de grande patrimônio e os filhos iam lá, às vezes começavam a pedir dinheiro emprestado, porque o patrimônio estava bloqueado, porque não tinha um seguro de vida. Enquanto você não faz um inventário, não adianta bater na porta de qualquer lugar. Eles não vão te liberar, é lei. E aí você pega advogados e advogados. Né? Tem advogado que tira o sangue quando vê que a pessoa está desesperada, né? E vê o advogado que vai cobrar as custas advocatícias dele, que é o certo, ele estudou para isso. Sim. Né? Só que o seguro de vida, a vantagem é o quê? Ele vai imediato para os beneficiários. Então, eu sempre uso assim com os nossos clientes que seguro de vida, ele não é para deixar ninguém rico. Não. Não adianta, eu vou fazer um seguro de vida, eu preciso de um capital de 5 milhões. Você tem esse capital de 5 milhões? Não, não tenho. Meu capital é 200 mil. Para que você vai fazer um capital de 5 milhões? Não tem necessidade. Então, o seguro de vida ele vem para manter a estrutura familiar, certo? No caso de morte. Só que o que muitas pessoas também não entendem, que um seguro de vida, ele próprio nome diz, é vida também. E é a parte que eu mais gosto. Exatamente, que é a parte mais importante. Né? Então, vamos dizer assim, eu fiz o seguro de morte. Né? Eu sei que se eu vier a falecer, minha família ela vai precisar para um planejamento, né, sucessório, para pagar o inventário, tal, de 1 milhão. Uhum. Eu fiz um seguro de 1 milhão, ok? Então, minha família ela está assegurada para poder se manter por um tempo, pagar as custas, enfim. Sim. Só que eu gasto, vamos supor, se eu ficar doente, meu gasto é de 20 mil por mês, certo? Tá. Se eu ficar doente, se eu ficar inválido, como que fica a minha vida? Se você trabalha por conta, não fica, né? Você Exatamente. Você acaba passando dificuldade, porque você só depende de você. Né? Então, isso é muito grave. E as pessoas INSS para ver se recebe 4 contos. Imagina, é mal o salário mínimo. Isso ainda de passar de um monte de perícia, né? Perícias em cima de perícia, para você poder ter alguma coisa. Então, e o seguro de vida, que é o em vida, ele tem diversas coberturas para deixar o participante assegurado. Né? Então, assim, eu tenho cobertura para doenças graves, que às vezes ajuda muitas pessoas. Vamos supor, eu fui constatada com câncer de mama. Poxa, né? Eu consigo fazer um tratamento mais digno, eu consigo fazer tomar remédios, ir em busca de outros médicos, enfim, de uma doença dessa. Que hoje o seguro de vida ele cobre câncer, ele cobre todas as patologias, certo? Eu fiquei inválida temporário. Fui lá, quebrei a perna, fiquei inválido. Eu tenho DIT, eu tenho invalidez, eu tenho hospitalar. Mas eu tenho um plano de hospital, mas eu tenho seguro de saúde, eu tenho um plano de saúde. Certo? Eu pago lá 5 mil por mês. Ok. Você é CLT? Tá bom, você vai continuar com o seu salário. E se você é autônomo? Certo? 2 meses ali, seu plano acabou se você não pagou. Certo? E aí eu também tenho a cobertura para hospitalar, que independente de eu estar num convênio médico, o tempo que eu tiver internado, eu também tenho uma cobertura. Então, assim, o plano de seguro de vida, ele abrange todas as situações, não só a morte.
é que muito brasileiro acha que quando você fala de seguro de vida, né, muitas pessoas falam, não vou morrer tão cedo não, e se eu morrer também, não tô nem aí, cada um que se vire. Tá, e se você ficar inválido? E quando o Né? cliente fala que ele tem um combinado com Deus? Não é? Beleza, aí ele vai achar que vai morrer amanhã e fala assim, oh Deus, espera aí que eu vou fazer o seguro de vida aqui, ó, vai saber. Né? Uma coisa também que eu gosto bastante, o Dani, de falar, é das pessoas que não têm família. Vamos supor, eu sou sozinho, não quero casar, quero ficar sozinho. Uhum. Né? Não tem ninguém que depende de mim. Perfeito, não tem ninguém que depende de você. Ok. E você depende de quem? E se você ficar doente? Se você fizer alguma coisa, quem que vai pagar suas contas? Já que ninguém depende de você e você não tem ninguém para depender. As pessoas não pensam isso também. Não. Né? Então isso é muito importante a gente falar também. Por isso que eu gosto tanto do nosso segmento. Né? Que eu falo assim, ó, se o brasileiro ele tivesse uma assistência funeral que fosse, Já ajudava. e o Brasil não estaria desse jeito. O pessoal Né? não tem dinheiro para morrer. No curso que eu dou da igreja, eu falo, gente, vocês Exatamente. estão prontos para morrer? Ou tipo, sua família vai ter que fazer vaquinha? Exatamente. Ah, eu tenho dinheiro na conta. Falei, então, o seu dinheiro na conta vai entrar em inventário. Exatamente. Tem que ter, vai, pelo menos uma previdência para resgatar, um seguro, com assistência Sim. funeral. O Tadeu comentou aqui, ó. Plano de saúde. Ai, meu Deus, sumiu. Cadê? Volta. Deixa eu puxar aqui. Plano de saúde do hospital para dentro, seguro de vida do hospital para fora. Perfeito. E tem um adendo que você falou assim: ah, se você for autônomo, se você for CLT. Eu, quando eu era CLT, eu precisei fazer uma cirurgia que era para ficar um tempo afastada. Eu entrei na caixa, Aí, a ó. minha perícia foi vir, eu já tava quase boa. Aí, De ó. eu me sentir mal de eu estar lá. Tipo, mano, o médico vai achar que eu tô mentindo. Porque eu já tô quase boa. Faz 2 meses E que se eu você operei. era CLT, a empresa continua pagando, vai pagando seus, né? E se você é autônomo? Se Então, você paga só o carnezinho ali e não tem nada, até você passar aí, quebra, fecha, morre. Tem que ficar sim. pedindo doação, literalmente, sabe assim, ó, pedindo favor. É horrível isso. E as pessoas, sabe qual que é o problema, Dani? As pessoas acham que seguro de vida é muito caro. Não é. É o dinheiro mais barato que tem. Você concorda? Concordo. Né? Então, assim, ah, tá, beleza. Tá, ó, você vai sair, que nem eu tenho um filho novamente. Você sai com uma criança, o McDonald's é R$ 40. Uma pizza no final de semana, male uma pizza base é R$ 60. Se Tá você for barato essa comer pizza aí, hein? Aqui é mais então, tô caro. falando isso, eu tô falando male. Com borda. Não, sem borda, não. Tô falando uma pizza, nem margarita, mussarela básica ali. É R$ 60. Você faz hoje um seguro de vida completo por R$ 100, R$ 60, dependendo do valor da cobertura. Sim. Né? E eu boto todas. Eu Entendeu? boto todas porque eu não sei o que vai acontecer. Porque assim, ó, o intuito da cobertura é exatamente esse. Sabe? Você se cobrir, né? Você se assegurar. Sim. Ah, precisa que eu falei, seguro de vida não é para deixar ninguém Não. rico, né? Não é para deixar, mas é literalmente para você se assegurar, se proteger, né? Numa doença, se proteger numa invalidez, né? Manter a Deixar a sua dignidade, família né? protegida no caso de um falecimento. Né? Então, tem várias coisas aí que a gente precisa, né, ter. Sim. E que nem você falou do seguro resgatável. Eu já tive problema com cliente no seguro resgatável, porque o planejador não levou em consideração a idade dos filhos. Então, E aí hoje já não faz mais sentido ele ter um seguro resgatável. Aí eu falo, então vamos cancelar esse e vamos fazer um outro. Ah, mas aí eu vou perder. Aí eu falei, você não vai perder, porque até agora você estava segurado. sim. O seguro, a pessoa ela não vê que ela vai resgatar o capital de morte, né? Ela não vai resgatar a doença, ela não vai resgatar a invalidez, as outras apólices que a gente Não, tem colocou. sim. Tem? Desculpa te cortar, tem. Aí Catua, você resgata todos os riders. Ah, a Icatu é diferenciada, então. Por isso que eu falo, sabe, assim, ó, entrando até mesmo nesse daí. Você fazer um seguro de vida ou fazer uma assistência, qualquer cobertura com um profissional da área, sabe? Eu vou falar dos profissionais que fazem parte hoje da Adres, né? O legal é isso.
Porque além da gente sempre saber os benefícios melhores que estão, né? Porque todas as seguradoras, ela tem um diferencial. É óbvio, né? Uma dá um pouquinho mais, outra dá um pouquinho menos. Então, assim, ó, quando a gente vê a necessidade do cliente, o legal de você não ter uma bandeira, né? Ah, eu só trabalho na Icatu. Ah, eu só trabalho na Mão Geral. Eu só trabalho em X. Sim. O legal de você não ter uma bandeira é exatamente isso. Por quê? Porque você vai colocar o benefício certo para o teu cliente. Então, se o cliente quer, ele fala assim, olha, eu só quero morte. Ah, poxa, vou dar exemplos aqui. Então, se é só morte, tá ok. A gente coloca na seguradora da Mão Geral. Ah, eu toco Por quê? terror. Eu falo assim, você quer morte, mas você fica doente. E você Não, cair e então, tropeçar? sim. Não? Né? Você fala assim, ah, eu só quero morte. Ah, tá bom, você só quer morte? Então a gente coloca. Não, quero completo. Tá. Completo. Ah, é o completo resgatável? Então tá, a gente vai pro Mecatu, que você também vai ter os benefícios de resgate. Uhum. Ah, então é a mesma coisa, voltando também na Previdência. Ah, hoje a carteira X não tá te dando uma rentabilidade legal. Eu tenho a carteira Y. Sim. Né? Então a gente trabalha o cliente para a melhor forma de atender, não atender a necessidade da seguradora. A gente atende a necessidade do nosso corretor. Entendeu, E isso que é pessoal? legal. Essa é a diferença. Somos Exatamente. poucos. É verdade, somos mesmo. Deixa eu seguir aqui das perguntas. Ó, você estava falando do seguro do whole life e do resgatável. Além desses, quais outros tipos de seguro que tem? Para a pessoa. Por que eu gosto de explicar, Carlos? Porque se a pessoa não fechar com a gente, ela tem pelo menos o que perguntar pro corretor amigo dela. Entendeu? Sim, Que aí, tipo, ela não tá tão no escuro. sim, Eu costumo entendi. explicar as diferenças, mas Ó, uma diferença de um para o outro, você quer, né? as, op É isso? as opções de seguro que a gente Tá, tem. ó, então eu tenho seguro com preço nivelado. Preço nivelado é o quê? Eu contratei um seguro hoje que ele não vai aumentar. Vamos dar um exemplo de plano de Tá, saúde. Né? Plano de saúde você não tem um preço nivelado. não. Ou tem seguradora que trabalha de 2 em 2, de 5 em 5, eles vão aumentando. É a mesma coisa seguro de vida, quando ele não é um preço nivelado, certo? Então, assim, de 2 em 2, de 5 em 5, eu vou aumentando o meu preço, certo? Isso faz o quê? Aumenta a minha cobertura também? Aumenta pouco a tua cobertura, mas sua contribuição aumenta. Como que é? O seguro com preço. Nossa, me fugiu o nome agora, Nivelado. gente. Não, sem ser o nivelado, tem outro com valor de tarifa, né? Vamos colocar, não é esse, mas me desculpa que eu esqueci. Os preços que tem a tarifa, que não é o preço nivelado, Uhum. ele é um valor mais baratinho, ele começa com um valor mais barato. Então vamos supor, poxa, mas eu estou pagando num preço nivelado lá R$ 200. E esse sem o preço nivelado, eu estou pagando 50. Poxa, a diferença é muito grande. Só que esse preço aqui dos R$ 200, vamos dizer assim, daqui 7 anos, 8 anos, ele está 300. Um exemplo, tá? Porque também tem a correção. Sim. Esse que eu estou pagando R$ 50 daqui 7 anos, ele pode estar 400, 600, R$ 700. Então, às vezes, você tem que pegar muito bem, analisar muito bem a tábua que tem a correção, os valores, porque toda seguradora ela mostra, tá? Ela te dá um programa de quanto que vai estar o futuro da tua contribuição. Uhum. Então, é isso que você precisa saber quando você for contratar, se o preço é nivelado ou não, quais são as correções que tem esse plano, certo? Porque muitas coisas, as empresas falam assim, é só IPCA no resgatável. Só que tem seguradoras que dão IPCA mais 3. Isso faz uma diferença muito grande, os 3%. Faz. Né? A longo Faz. prazo faz muita diferença. Faz. Então vamos supor, se eu contrato 10 anos, aí eu seguro a 3%, é 30% a mais que eu vou ter. Fora o IPCA. Né? Então tem essa diferença do plano que é resgatável. O prazo que eu estou fazendo o meu plano resgatável, eu preciso saber. O valor da cobertura, eu preciso saber se é cobertura vitalícia, se é cobertura temporária, né? Que isso também faz uma grande diferença. Se o pagamento é vitalício ou o pagamento é temporário, que também tem uma gigantesca diferença. Qual que você recomenda? Eu gosto. Dani, assim, depende muito do bolso do cliente. Né? Eu recomendo a situação do cliente. Porque assim, se o cliente que ele fala assim para mim, Carla, eu quero um seguro. O seguro é vitalício. Né? Você não tem que fazer seguro temporário, eu Sim. acho, né? Você faz seguro vitalício. Aí a contribuição, a gente tem que ver qual que é o melhor para ele. Né? Quanto que tempo você... Porque eu tenho contribuição de 5 anos, contribuição de 10, de 15, de 30. Né? Então, assim, depende Vida muito toda. a vida. E o vitalício.
né? Então, assim, a gente tem que analisar muito o financeiro do cliente. Porque não adianta eu colocar um seguro hoje, que eu vou falar assim, ó, você vai contribuir por 10 anos e o seu seguro é vitalício. Uhum. E esse, no meio do tempo, começar a pesar no bolso dele. Porque vai ser a primeira coisa que ele vai querer cancelar. Porque o cliente que não tem noção do seguro de vida, ele acaba achando que um seguro de vida pode ser uma dívida. E não é isso. Né? O seguro de vida ele tem que colocar ali como uma despesa de conta, água, de luz, de telefone, de celular. Tem que ser Necessário. todo uma necessária, né? Uma conta necessária para ele. Por isso que a gente tem sempre que ver muito o planejamento do cliente. Né? Analisar, sentar, conversar. Não adianta eu falar assim, você quer uma cobertura de X? Você precisa dessa cobertura? Você tem necessidade dessa cobertura? Ou não? Você acha que essa cobertura não é pequena para você? A gente tem que abrir a mente do cliente tanto para aumentar quanto para diminuir e ver a necessidade dele. E o temporário, a contribuição temporária, enfim, a gente tem que ver com ele. Que nem eu vou dar o exemplo que a gente começou lá atrás. Hoje, eu vejo um seguro de 15 anos um valor ideal para mim hoje, daqui 15 anos. Então, eu posso fazer um seguro nessa forma, 15 anos temporário. E automaticamente eu também posso fazer um seguro com uma contribuição vitalícia. Eu posso aumentar os dois. Né? Como eu dei o exemplo lá, eu preciso de uma cobertura de 5 milhões. Ok? Uhum. Então vamos supor que eu coloco uma cobertura vitalícia de 1 milhão, certo? Porque eu sei que vitaliciamente isso óbvio vai aumentando, e uma cobertura temporária por 15 anos de 4 milhões. Certo? Eu estou fazendo a minha cobertura hoje exatamente pelo valor que eu acho necessário para a minha vida. E isso é legal para ter um corretor certo, para fazer o estudo certo. Ele vai sentar com você, vai conversar e vai analisar a sua proposta. Né? Um planejador financeiro, que é teu caso, né? Corretores de seguros, que querendo ou não também se tornam um planejador financeiro, certo? Porque a gente acaba vendo a necessidade dele, trabalhamos muito em conjunto com vocês, certo? Exatamente isso. Então a gente precisa analisar a necessidade de cada um deles. Sim. Sim, 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 sim. E tudo isso, gente, vem antes da reserva financeira. Que a Sim, galera tem sim. muita preocupação, falar assim, eu preciso da minha reserva de emergência. E não sei o quê. Eu falei, tá, você vai demorar quanto tempo para construir sua reserva financeira? Putz, vou demorar um ano. Eu falei, e se acontecer alguma coisa daqui 2 meses? Exatamente. Seguro. Uma coisa que eu uso muito, sabe, Dani, que eu fico muito até indignada. Eu falo assim, ó, o brasileiro, ele é muito materialista. Muito, né? Ele pensa no hoje, ele não pensa no futuro. Então, Não, hoje, nenhum. Eles a vão viver gente para faz sempre, seguro vão também trabalhar de para sempre. automóvel, né? A gente faz seguro de automóvel. Então, diversas vezes, diversos clientes, eu vou pegar meu carro amanhã, eu preciso fazer um seguro. Eu não posso tirar meu carro da concessionária sem seguro. Ok? Nunca Pode tirei. ter, né? Então, nunca imagina tal. Tá, beleza, a gente faz. Isso é seguro de vida? Ah, não, seguro de vida não precisa, não. Seguro É muito. de moto. Vou fazer um seguro de moto, que eu acho que é um acidente de moto, eu acho perigosíssimo, mais do que um carro. Você faz o seguro da tua moto, você paga lá 5 mil reais no seguro da tua moto, certo? Por ano, Vale dependendo 10. da moto. E você não paga 500 reais no seguro de vida. É que a galera não pensa para parar. Ela não para pensar quanto que vale uma vida. Quanto que Exatamente. vale a ausência dela. Exatamente. Então, por quê? Porque o brasileiro, ele é materialista, certo? Então, assim, a gente precisa colocar na cabeça de todo mundo, né, dessa nova geração e das pessoas. Hoje eu falo que hoje o seguro de vida, ele tá mais aceito do que antigamente, né? Uhum. Eu falo, infelizmente a Covid ajudou muitas pessoas a abrirem a cabeça. Porque eles viram aquele que tinha seguro, a família meio que se manteve. Lógico, o emocional não se cura Não. com seguro de vida, né? Não é isso que a gente quer dizer. Mas mantém um padrão, né? Diferente daquelas pessoas que tinham um padrão maravilhoso, o ente, né, o arrimo da família faleceu e não tinha seguro, né? Vender imóveis do preço de Se banana para poder pagar, conseguir vender, né? Porque às se vezes conseguir vender. o arrimo de família morre, os herdeiros ficam brigando Sim, e todo também. mundo fica pobre. Sim, E o exatamente. dinheiro Também isso acontece parado muito. na conta Exatamente. judicial rendendo menos Exatamente. que o FGTS. Eu falo assim, véi, Exatamente. mas vai Exatamente. conscientizar um idoso. Não, ele acha que vai viver até uns 100 anos. Sim, exatamente. Que é a cultura antiga. Aí você vai ver esse idoso. Ele não sai com o carro dele da garagem, mas o carro dele tem seguro. Tem.
né? Isso assim, né? Eu falo assim, eu gosto muito de uma sátira que uma vez eu estava numa palestra e um senhor lá falando, ele falou assim, ó, você tem o seguro do teu carro, né? Você está com a família todinha no teu carro. O ladrão vem e você fala assim, olha, leva a minha família porque meu carro é meu bem mais importante. Pode deixar que é meu carro. Não, você pensa que ele leva o carro e deixa a minha família. Só que numa dessa O aí, carro quantas tem vezes seguro? o carro tem seguro, né? Então quer dizer, e aí, como que faz? Se você, o cara, o ladrão vem. Hoje tem gente doida aí que tá matando, como eu falo, que mata como se estivesse pisando numa Não barata. é? Eles não estão, não é? Então, você pode levar um tiro, você pode ficar inválido, você pode morrer, você pode acontecer um monte de coisa. Seu carro vai continuar, Pode encontrar um louco na rua e tomar umas facadas. não é? Então, assim, eu acho que o mínimo que o brasileiro ele tem que ter é um SAF, um funeral. Porque isso também, querendo ou não, Dani, acaba passando de geração para geração. Porque vamos É supor, cultural. exatamente. Então Cria vamos, uma cultura na família. exatamente, é cultural. Porque, meu pai faleceu, né? Minha mãe faleceu, enfim, me deixou cheia de dívida. Quando você crescer, você vai pensar em pagar alguma coisa? Não, se minha mãe deixou, é a mesma coisa. Isso, infelizmente, é a cabeça do brasileiro, é cultural. Agora, se alguém da família faleceu, deixou um plano funeral que seja, poxa, olha, pensou em mim. É engraçado no plano funeral, né? Voltando nisso. Quando alguém falece, o plano funeral vai lá, sabia que é o lugar que eles mais vendem? É no funeral de uma outra pessoa que possui plano funeral? Nossa. Verdade. Porque as pessoas acabam vendo ali, falam assim, poxa, olha ali, ó, fez isso, fez aquilo, tal. É onde se mais contrata plano funeral, é dentro de um funeral. Porque as pessoas que estão lá, cultural, começa a ver que realmente funciona o E negócio. eu gosto da MAG por isso, porque a gente consegue colocar o plano funeral de pais e sogros. Sim, E se a gente fosse contratar a parte, ia ser uma facada. péssimo, sim. Então, assim, ó, tem a Porto Seguro que consigo colocar para pai e mãe sem idade no meu seguro. Né? Então, Sim. isso tem várias coberturas, né, que se você conversar com o cliente, analisar, ver, você vai colocar o produto certo para ele. Né? Então, a gente precisa só colocar para o cliente que banco é banco. As pessoas que trabalham, eles não estão pensando. E eu sempre falo, sabe? Como você falou, eu trabalhei em banco e realmente a gente está lá para bater meta. É por isso que a gente está lá. Não que a gente quer o mal da Daniele, não. Eu quero bem, mas eu preciso manter meu Eu emprego. vou te dar um seguro, não é o melhor que você Mas é precisa, o que é eu o melhor preciso do que eu preciso. fechar. Exatamente. Né? Agora, quando você contrata um profissional mesmo da área que não levanta bandeira, né? Você vai sentar com ele como um planejador financeiro que é você. Você também não levanta Não levanta bandeira, né? nenhuma. Você trabalha para planejar o futuro do teu cliente. Eu vou caçando, ver qual que atende Qual que é melhor melhor. atende? Perfeito. Né? Como a gente tem várias empresas também de planejadores financeiros, vou dar o nome aqui da Improve que você conhece, exatamente isso. Ela não levanta uma bandeira, assim como você. Preciso falar com ele, inclusive. Exatamente. É por isso que eu falei. Né? Então, assim, ó, e o legal é exatamente isso. Você procurar um profissional que não tem uma bandeira, porque você sabe que ele vai colocar o produto ideal para você e o melhor que você tem. Sim, é isso mesmo. É o que a gente precisa fazer. Exatamente. E aqui, olha a pergunta que eu tinha separado para você. Como não cair em armadilhas de planos empurrados por bancos? Além de assistir essas lives maravilhosas que a gente prepara. Ó, primeiro de tudo, é você pedir sempre a policy que você contratou. Pedir lá para ver. Pedir a policy, ver os valores. Primeiro de tudo, eu contratei o seguro, eu quero ver a policy. Ler as entrelinhas mesmo. É chato? É chato. Mas você lê, saber a cobertura que você está fazendo, ver se o seguro é realmente um seguro de vida ou uma previdência é realmente uma previdência. Então, isso Sim. que você precisa ver primeiro. Primeiro de tudo é pedir a pólice. Eu tô com um caso que a cliente tinha, o marido dela, tinha ali uns 3 seguros de banco, Caixa, Bradesco e mais um. Ele teve um AVC, não recebeu nada, porque ainda falaram assim, ele vai se recuperar. Falei, mas Então, não é que ele vai se recuperar. Tem o diagnóstico, tem que pagar. não, nem sempre. O invalidez tem uma parte do invalidez que é total e permanente.
Por isso que você precisa ver as coberturas. Então é melhor Por colocar isso da permanente. apólice. Entendeu? Então, e Total aí e permanente. eu pedi Porque para ela assim, realmente, ó, apólice. vamos supor, Cadê? eu tive um infarto, um exemplo, tá? Fiquei paralisada da face. É parcial? É total? É parcial. É total e permanente? Não, ela é parcial. É permanente? Não, eu posso voltar. Aí eu não tenho cobertura. Então, ela não sabe onde está a apólice. Não, mas ela pode pedir. Ela Isso pediu. daí qualquer seguradora é obrigada a Não. dar. Né? É No que ela não site, tá tudo mais. pagando mais, entendeu? Que ela ficou com raiva, Então, cancelou a apólice. que nem Mas morte. Ah, tem lá uma cobertura de morte. Qual tipo de morte que você tem? É morte qualquer causa? É morte acidental? Se é morte qualquer causa, eu sempre falo que eu dou pra brigar de morte matada ou morte morrida, certo? Se é morte natural, né, que a gente fala que é morte morrida, é natural, pode ser doença, é natural. Ou aham, morte qualquer causa, pode ser morte natural e morte acidental. A maioria da morte qualquer causa é exatamente, né? Morte natural vem a morte acidental, porque é independente da situação. Só sim. que quando eu contrato um seguro de morte acidental, tive um infarto, morri, ele não tem cobertura. Né? Teve até uma reportagem que a gente postou aí no Insta da Adres, de uma cliente falando de um amigo dela, enfim, que ele pagava 4 apólices de seguro de vida, 4 apólices, e falava para todo mundo que se um dia ele morrer, a família dele estava coberta, enfim, como todo mundo faz. Sim. Ele veio falecer de causas naturais, a família foi lá, nenhuma apólice era natural, era só acidental. A família não teve direito a nada. Então, por Pois. isso que é importante para as pessoas não caírem numa cilada, né? Ler sempre a apólice. Pegar sempre a apólice. Pegar um dia ali, assinou, tá bom. Assinou, lê. Você pode ir lá, depois de 30 dias você tem como cancelar ainda. Não, não foi isso que, que você contratou. Lê. Entra hoje a internet ajuda tanto a gente. Sim. Eu entro lá, pergunto, vejo, aqui, eu tô com dúvida nisso daqui. Como que tá? Você entra lá e vai te esclarecer tudo. Chama É o que a você gente. e lógico, né? Primeiro de tudo é contratar, chamar uma pessoa que você saiba que você vai ter contato, né? Que nem os corretores hoje. Vou dar o exemplo de corretores de agência ou de banco. Você foi lá, contratou com um gerente, certo? Estou lá na agência aqui, contratar. Amanhã o gerente não está mais lá. Amanhã o gerente foi mandado embora ou tal. Como você vai provar que ele te falou Não isso? vai. Tem como. Agora, quando você contrata com um profissional sem bandeira, você vai falar com esse profissional para sempre. Você tem o contato dele, você tem o telefone dele, você tem o e-mail, você tem tudo. Ele não está vestindo uma bandeira. E na dúvida, eu ainda peço a apólice. Falei, deixa eu dar uma olhadinha na sua apólice, só Sim, por garantia, para ver se tudo que você precisa tá ali, realmente. perfeito. Porque às vezes tem assim, ó, a gente não é generalizando, né? Existem bons profissionais dentro de uma agência bancária também, óbvio, Sim, né? Como também tem corretores que de mercado que não são tão bons. sim. Né? Existem profissionais e profissionais, certo? Então, sempre quando você for fazer qualquer coisa, leia a pólice, veja a pólice que você está contratando. O engraçado é assim, ó, quando você faz um seguro de carro, a pessoa ela quer saber lá se você está contratando o vidro, se ele bateu, se tem quebra de vidro, se a lanterna está coberta, né? A Assim, ele quer saber exatamente terceiros. para terceiros quanto que ele tem de cobertura para terceiros, quanto que é no carro dele e tal, tal. E o seguro de vida, ele, fiz lá um segurinho. Mano, Né? Tem um monte de gente assim. Eu fiz lá um segurinho. E não é isso que você precisa, né? não. Então, assim, o dica que eu dou, sempre pega a pólice, dá umas assim, ó, antes de dormir, lê bastante, que daí você vai ficar pensando, lê de novo, e no outro dia você vai tirar satisfação. Sim, por favor, gente. E antes de te fazer a última pergunta, que eu acho que eu já fiz todas. Se você chegou até aqui neste vídeo, comenta hashtag Prev, tá? Isso. E falando um pouco, né? Voltando um pouco da Prev, o que que você gostaria que todo cliente soubesse antes de contratar uma previdência? Porque de seguro a gente acho que falou tudo. Previdência. O legal é assim, que não é um investimento a curto prazo. Tá. Previdência ele consegue fazer com qualquer valor, ele não precisa ter valores vultuosos, ele pode fazer com R$ 50 de contribuições mensais. Ele pode, vamos supor,
tive uma pessoa de idade, eu tive um neto. Minha filha teve um filho. Eu consigo fazer uma poupança para qualquer pessoa que tenha CPF, né? Uma previdência com valores de R$ 50. A previdência ela não entra em inventário, ela não entra em confisco, ela consegue colocar qualquer beneficiário na pólice, certo? E precisa. Quando eu sei a resposta, mas é só para você falar. É, quando você fala qualquer beneficiário, é diferente do inventário, né? Porque hoje no Brasil a gente não tem autonomia sobre os próprios bens. Mas na Previdência, o investimento em dólar, temos. Eu tenho. Eu coloco quem eu quiser. Né? Eu posso colocar quem eu quiser na minha pólice e no seguro de vida também. Né? Tanto seguro de vida e previdência, eu posso colocar qualquer pessoa que tem autonomia, que é autonomia. Por isso que a gente já fala que é o inventário em vida. Certo? Sim. Então, eu trabalho muito isso na previdência. Né? Porque você já deixa, além do seguro de vida que você faz o patrimônio, você faz a garantia, né, do planejamento sucessório, enfim, a previdência você também consegue colocar disso. Porque a vantagem do que? Vou dar até uma vantagem de fundos, que eu te falei, a médio e longo prazo. Se você colocar um fundo de previdência e um fundo de investimentos a médio e longo prazo, eu consigo, na mesma rentabilidade, vamos dizer assim, eu tenho 100% do CDI no fundo X e a previdência que eu estou 100% do CDI também. Se eu coloco essa previdência em comparativo em 10 anos, eu rentabilizo mais quase 40% com a mesma rentabilidade de um fundo de outro. Por quê? Porque o fundo de investimento ele tem o come cotas. Já a previdência não tem o come cotas. E se eu coloco ela numa renda regressiva, eu só vou ter tributação de 10%. Sendo que no fundo de investimento, de 6 em 6 meses, o que acontece? Vai lá e me dá uma mordidinha de 15%. 15%. Certo? Ah, tá bom, mas eu tenho um CDB. Ok. O CDB, quando ele vence, né? 360 dias lá, 3 anos, o CDB baixa. Certo? O que acontece? Eu também pago a minha alíquota de 15%. Sim. Então, a previdência, quando ela é a médio e longo prazo, ela é muito, muito vantajosa. Por isso que eu defendo tanto. Além do que, uma pessoa que não consegue, eu sempre uso assim, uma pessoa que ela não consegue ver um dinheirinho lá disponível que ela quer gastar, a previdência, ela te deixa meio que sem ver o teu dinheiro. Não é uma coisa fácil que você passa o cartão e dá baixa. Não né? Vou lá no shopping e vi um sapato. Quero pagar à vista que está no desconto. Você vai lá no CDB, qualquer fundo, baixa ele e pronto. Previdência não. Ela te dá uma burocracia aí, né? Que você tem que pedir. Dependendo do fundo, é D+2. Então, tem algumas formas que te faz poupar e te garante um pouquinho uma rentabilidade melhor. Por isso que eu sou tão fã da Previdência. Sim. E ela ainda tem alguns benefícios fiscais, sim, né? Aí quando a gente vai para o imposto de renda. Isso, o PGBL, né? Então, o PGBL, o que eu consigo fazer no PGBL? O PGBL eu consigo usar como 12% da minha renda bruta anual. E se eu jogar esse PGBL também na renda regressiva, se eu consigo lá, dependendo da minha declaração, eu posso ter até 27,5% de dedução na minha declaração. Sim. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu preciso investir lá 100 mil de PGBL? Não, você faz a sua declaração, né? 12% da tua renda bruta anual, você consegue jogar numa declaração de imposto de renda e ter uma restituição bem vantajosa lá na frente. Não pagar para o governo. Exato! que eu tô cansada. Exatamente. E agora que todo mundo que tá meio, né? E o legal de você falar de um PGBL é que todo mundo ainda tá com um pouco do sangue, né? Da declaração que terminou aí mês passado. Sim. Ainda sabe mais ou menos o que deixou de ganhar, de restituir ou teve que pagar. E a Previdência é exatamente isso. Né? Você pode começar a fazer parcelas pequenininhas para não precisar desembolsar no final do ano. Então, eu sei que eu preciso ter na minha declaração de imposto de renda 12 mil por ano, certo? Ou eu faço contribuições de R$ 1.000, ou eu faço contribuições menores aí no final do ano, lá para dezembro, né? Eu faço o restante que eu preciso. Se eu não conseguir, eu tenho as contribuições mensais que já vai me ajudar, porque não precisa ser exatamente os 12%. É até 12%. Se eu fiz uma aplicação num PGBL de R$ 200, eu consigo jogar minha declaração lá, por mais que eu tenha um rendimento de 200 mil, 300 mil ano. Eu consigo jogar exatamente o valor que me dá uma querelinha, mas eu consigo lá usar. Exatamente. Tá vendo aí, galera, a diferença de tratar com
especialistas, né? Esse ano eu peguei um monte de declaração para fazer e eu não simplesmente declarava. Eu ia orientando, falava, ó, pro ano que vem você faz isso, para ver Sim, se a gente consegue restituir alguma coisa. Ó, esse ano eu consegui restituir tanto, mas se você pegar a nota fiscal de tal coisa, a gente já consegue abater mais. A mesma coisa aí a Previdência. sim, exatamente. Então, a Previdência, e o legal da Previdência é isso, porque ela tem a vantagem de, no caso do PGBL, né, você usar como incentivo, ele ainda entra como planejamento sucessório. Se caso você vier a falecer, os seus familiares, eles não vão pagar imposto de renda sobre o PGBL, né? Então vai o valor bruto, porque o governo nisso, vamos dizer assim, né, ele se vê, quem se beneficiou foi o titular, não o beneficiário. Então, por isso que o beneficiário não paga a tributação de imposto de renda. Então, o valor vai 100% para os beneficiários indicados, os percentuais que cada um decidiu. Aí tem o VGBL, que eu consigo ter uma rentabilidade bem mais acessível que qualquer outro fundo, com valores pequenos. Uhum. Né? Então, é uma vantagem muito mais acessível do que as pessoas pensam. Né? Posso fazer boleto, posso fazer débito em conta. Você pode fazer de qualquer jeito. Débito em cartão. Tem um monte de coisa aí que você consegue guardar um dinheirinho por mês. Deixar de comer uma pizza aí num sábado. Para o futuro. E guarda para o futuro. Fazer para o teu filho, meu filho acabou de nascer, certo? Joga lá R$ 30, R$ 50. Às vezes hoje muita gente recebe como o presente da criança em espécie, né? Em dinheiro. Faz uma poupancinha em Pix, exatamente. Faz uma poupança, lá na frente teu filho já vai ter uma reserva para te ajudar numa faculdade, ou até mesmo quando a gente fala da entrada num carro, né? Então, assim, são várias coisas que a gente consegue pensar, né? E valores pequenininhos. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter que aplicar tanto. Não, R$ 30 que você começa a guardar, você já está guardando. O que a gente precisa é começar. Sim. Mas eu não tenho dinheiro. Não. Começa com R$ 10, começa com 5, começa com R$ 3. Você vai pegando gosto, sabe? Né? Mas, Se você começar a pegar o gosto, você vai vendo quanto que é importante e quanto que você consegue economizar. E mas assim, é engraçado isso do eu não tenho dinheiro. Quando eu pego para fazer o planejamento, eu já peguei família que sobra 5 mil por mês. e falava que Aí não a família, e a família fala assim, eu não sei onde tem esse dinheiro, não. então, Gastou. sim, porque não tem planejamento, não vê, sabe? Assim, entra dinheiro lá, hoje me sobrou. Eu vou falar uma coisa de quando eu era corretora do Bradesco, né, do banco. Eu ganhava comissão, eu sabia que eu tinha vendido, Uhum. porque todo mundo ganha comissão, né? Sim. Óbvio. E aí eu sabia que eu tinha vendido X, eu falei assim, eu preciso daquele sapato. Então eu ia vender para comprar o sapato, eu não guardava. Chegava o dinheiro, me sobrava R$ 30, mas eu falei assim, sobrou R$ 30, o que eu posso gastar com esses R$ 30? Por quê? Porque era da onde eu vim, a gente não teve um planejamento financeiro. Educação Lá financeira. não tivemos, né? É diferente. E hoje eu vejo que se eu tivesse muito mais lá na frente, hoje estaria diferente. Né? Não que eu não esteja bem, mas assim, você estuda o planejamento, e isso é com várias pessoas, né? Que se você muda seu pensamento, muda o pensamento da sua família, de todo mundo, do pessoal ao seu redor, e tudo muda. E nunca é tarde para fazer um planejamento Nunca é financeiro, tarde, gente. nunca é tarde, nunca é tarde. Né? Porque E não é caro também, não é. né? Porque às vezes assim, ó, a pessoa, vou falar do teu trabalho. Compensa. Compensa, claro que compensa. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não tenho dinheiro. Só que uma pessoa de fora, ela vai enxergar coisas que você não enxerga. Que nem essa daí que você acabou de dar de exemplo. Sobrava R$ 5.000. Não sobra esse dinheiro. Por quê? Porque você está vendo de uma outra forma. Você está vendo onde eles podem economizar. E a pessoa acha que ela nunca tem para economizar. Né? Então, quando você contrata uma pessoa diferente que vai mostrar, abre os horizontes, muda totalmente o pensamento da pessoa. Isso é muito importante. Exatamente. Muito obrigada. De nada. Quais são as suas redes sociais para o pessoal te seguir? Então, a nossa é da Adres Investimentos, aí do Instagram. Aí a Adres também, o nosso Instagram é Adres Investimento, nosso site também é Adres Investimento, entra lá, Adres, já vai aparecer toda a nossa rede social. Perfeito. Tá? Se você é corretor, está vendo a gente também, quiser saber um pouquinho da nossa assessoria, né? Nós somos uma assessoria, prestamos o atendimento aos corretores, né? Não cobramos nada por isso. Né? A Daniela é nossa corretora aí também, né, Dani? Faz parte aqui da nossa assessoria. Entre em contato com a gente também e a gente bate um papo. Isso aí, pessoal.
Um beijo, até a Beijo, próxima. E não esqueçam de comentar se você chegou até o final, #Prev. Isso. Até mais. Até, Dani. Beijo. Beijinho. Tchau, tchau.